A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bom estarmos reunidos para adorar o Senhor. Amém? Pode se assentar. Eu sei que a presença de Deus, ela é forte nesse lugar. Eu creio que você está sentindo a presença de Deus, a unção do Senhor. Amém? E nós vamos continuar adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, nos edificando através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então você abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 14. Um texto muito conhecido por todos nós. E aprove ao Senhor que fosse esse o texto da gente refletir a respeito hoje. Embora o texto seja muito conhecido, a gente sempre acaba aprendendo, né? A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. E Deus, Ele me tocou muito para que fosse esse o texto a ser ministrado hoje. O verso é 22. Mateus 14, 22. A palavra do Senhor diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Como a gente sabe, cada ocasião, cada situação, Jesus, ele usava para ensinar algo para os discípulos. E não foi diferente nessa ocasião, em que Jesus ensina algo para os discípulos. Jesus, ele precisava ensinar acerca da fé, porque na verdade, os discípulos seguiam Jesus, mas muitos deles tinham uma ideia de um Salvador político, de um Salvador que salvaria a nação de Israel do domínio romano. E era necessário que eles começassem a entender que Jesus era muito mais do que um homem, um simples ser humano. Que Jesus era muito mais do que um salvador político, o salvador de uma nação. Era necessário que Jesus fizesse com que eles entendessem que Jesus, ele era muito mais do que
alguém que iria cuidar da nação, no sentido humano e carnal. Mas ele estava aqui tentando mostrar e tentando fazê-los entender e terem fé de que Jesus era mais do que isso. Jesus estava ali e o propósito dele era não simplesmente salvar aquelas pessoas de uma guerra, ali de uma escravidão romana, mas da escravidão da alma. Então Jesus, ele estava ali pronto e disposto como um mestre a ensinar. E aí a palavra do Senhor vai dizer, logo no início que nós lemos, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E aí o Senhor Jesus foi orar, sozinho, falar com o Pai, e deixou ali os discípulos. E eles estavam, diz a palavra, ali no mar. E o barco, verso 24, estava já no meio do mar. Então, assim, os discípulos entraram dentro daquele barco, eles foram mar afora. Enquanto isso, Jesus, ele foi para um outro lugar, aonde ele foi orar, aonde ele foi falar com o Pai. E os discípulos ficaram ali. Mas acontece que começou a vir, então, um vento contrário, aonde o mar passou a ser açoitado e as ondas começaram a ser fortes e grandes sobre eles. Então, ali naquele momento, eles começaram a sofrer a contrariedade, digamos assim, da natureza. Então, ali eles começaram a passar por um apuro, por uma dificuldade. E aí, nós paramos e trazemos para nós hoje, quantos são os de nós que estamos, de repente, passando por um mar tempestuoso? Talvez você está passando por um mar tempestuoso. Talvez você está passando por uma situação onde o seu barquinho está sendo ameaçado. A sua segurança está sendo ameaçada. O seu sossego está sendo ameaçado. A tua paz está sendo ameaçada. Porque as ondas estão cada vez maiores. Sabe, a tua segurança, muitas das vezes material, está sendo posta à prova. Mas a palavra de Deus diz, e ela nos faz entender isso, que Jesus é muito mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós entendemos como seres humanos. Jesus, ele é além. Jesus é mais. Jesus é maior. Então, ele tem o poder, irmãos, de transformar esse mar tempestuoso e esse vento contrário na solução, na paz e que você precisa. Então, a palavra do Senhor, ela vai dizer que eles sofriam um vento contrário. Aquele vento contrário, e a gente sabe bem como é isso. Ultimamente a gente tem visto aí muita tempestade de vento, de poeira, aqui no Brasil, que nem é comum e está acontecendo. E a gente vê nos vídeos, um vento muito forte. O vento contrário. Quando o vento é contrário, você quer ir para uma direção, mas o vento contrário te leva para outra direção. E Jesus estava ensinando aqui para esses homens, para que eles entendessem que Jesus era mais do que um homem, de que ele era Deus. Então ele está ensinando aqui. Por quê? Muitas vezes acontece dessa maneira. O vento contrário é como o pecado. E nós queremos ir para frente, nós queremos ir para a nossa direção correta. Mas o vento contrário do pecado quer nos fazer voltar. Quer nos fazer retroceder. E aí, nós vemos aqui que esse vento contrário, ele pode ser, como a gente falou agora, pode ser a questão do pecado. E Jesus, ele veio o quê?
para tirar o pecado do mundo. Então Jesus está mostrando claramente para aqueles homens que ele tanto é o Deus que livra aquela situação ali, né? Como é o Deus que opera também no espiritual. Ele é Deus. E aí o vento soprava contrário e os homens ficaram em desespero. E é dessa maneira, porque o vento contrário nos faz e nos leva ao desespero. Mas só que ainda que você esteja passando por um vento, que está tentando te levar para o contrário, para outro lado, para distante de Deus, o Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama nessa noite pelo teu nome. Ele te sustenta e te segura e Ele te livra desse vento contrário. Ele tem poder de barrar a força desse vento contrário. Ele tem poder de quebrar os laços do pecado. Ele tem poder de quebrar os laços do perigo que rodeia a tua vida. Porque Ele é Deus. Eles ainda não entendiam isso. E Jesus queria só explicar. Filhos, eu sou Deus, eu sou o Salvador de Israel e de toda a humanidade e de todo aquele que crê. Eu sou maior do que o que vocês pensam que eu sou. Irmãos, a gente tem uma ideia de Jesus e às vezes a gente não consegue entender, porque a nossa mente, ela não tem essa facilidade de entender, porque somos seres humanos, somos limitados, não podemos compreender a grandeza de Deus. A grandeza do Deus que você serve, a grandeza do Deus o qual você entregou tua vida. Deus é grande, Deus é poderoso, e não vai ser essa onda que se levantou contra a tua vida que vai te derrubar, não vai ser essas águas que vão te afogar, não vai ser esse vento que vai te empurrar para longe de Deus, não, porque o Senhor está no controle. E eles pensavam, estamos sozinhos. Jesus não está conosco. Jesus foi orar, estamos aqui sozinhos. Certamente nós iremos morrer. Você nunca está sozinho. No momento bom, no momento ruim, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de paz, no momento de guerra, Deus está com você. Ele é com a tua vida, como já foi ministrado aqui, irmãos. Ele é com você. E às vezes aquela angústia pela situação que se vive faz com que a gente não consiga perceber a grandeza do nosso Deus e ver que Ele está conosco. E assim era com aqueles discípulos. Jesus não está aqui. E a palavra de Deus diz que era a 4ª vigília da noite. Ou seja, isso ocorreu entre 3 e 6 horas da manhã. Então, quer dizer, estava escuro no meio do mar, de noite, na escuridão, vento e onda. Ainda que eles soubessem nadar bem, eles não teriam como escapar daquela situação. E isso não é história inventada, irmãos. Isso aconteceu de fato há 2000 anos atrás. Você imagina, você dentro de um barco. Imagina e pensa aí com você dentro do barco, naquele mar, e de repente escuro, vento, chuva, escuridão, ondas, batendo o barco, vai para lá, o barco vem para cá, entra a água. Que desespero daqueles homens. Nós vamos morrer. Nós vamos perecer aqui e não tem outro jeito. Se pelo menos Jesus estivesse aqui. Mas eles não conseguiam entender. Jesus era mais do que eles pensavam. E você diz, Jesus, será que Jesus está me vendo? Nesse temporal? Será que Jesus está olhando para mim? Nessa situação que eu estou perdendo a direção e o controle? Será que Ele está comigo? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa de que Jesus se manifeste
em carne diante de você. Você não precisa de uma imagem de escultura para olhar para ela e falar, estou vendo Jesus. Não. Você precisa olhar com os teus olhos da fé. É dessa maneira que você vai vencer. Eu não vejo Jesus aqui, diante de mim, como um ser humano aqui, um carne e osso. Eu não vejo Ele aqui. Mas eu sei que Ele está aqui. Os meus olhos físicos não podem ver Jesus, mas a minha fé me deixa ver Jesus. A tua fé, irmão, te deixa ver Jesus. Então agora enriqueça a tua fé com o poder de Deus e saia dessa igreja nessa certeza de que Deus está com você, de que Jesus não te abandonou, de que o barco, ainda que esteja entrando água, não vai afundar, de que Deus está no controle de tudo. Então o Senhor, Ele é aquele que acode a tua vida. É aquele que cuida de você. A situação, irmãos, não podia estar pior para os discípulos. E ainda que soubessem nadar, que fossem muito bons nisso, não teria solução para eles. Vamos morrer aqui. E aí vai dizer aqui, no versículo 26. E os discípulos... Não, 25. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Como a gente falou aqui, Deus, ou seja, Jesus estava vendo tudo. Jesus sabia de tudo. Eles podiam até pensar, Jesus não está aqui conosco, nós vamos perecer. Mas Jesus estava atento a tudo. Ele sabia de tudo. Então Jesus, quando chega nesse período difícil, nessa turbulência, nesse desespero, Ele aparece. E os discípulos veem Jesus, mas eles pensam que é um fantasma. Diz aqui, e os discípulos, 26, vendo-o caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Eles estavam com medo. Irmãos, eu ouvi uma coisa uma vez, e é verdade, nunca tome decisões quando a tua alma estiver agitada. Nunca faça isso. Sabe, nunca diga coisas quando a sua alma está em desespero, porque a gente não pensa nem o que vai falar. E eles olharam assim, eles não conseguiam entender. É um fantasma diante de nós. Realmente, nós vamos morrer, né? Porque nós estamos vendo fantasma, né? Então, assim, aquilo ali desesperou ainda mais eles. Mas o que eles não conseguiam entender ainda é que Jesus estava ensinando aqueles homens a ter fé. Que Jesus estava ensinando para eles, filhos, eu sou mais do que um homem. Eu sou Deus. Você entende isso? E quando eles veem essa cena, eles se assustam. Mas Jesus estava mostrando para eles, filho, eu não sou simplesmente um homem que veio fazer uma revolução política. Não, eu sou mais do que isso. E aí ele mostra isso como? Andando sobre o mar. Qual é o homem que anda sobre o mar? Ninguém anda sobre o mar. Não é verdade? Porque, segundo aí a física, não tem como a pessoa andar em cima das águas. Então, quer dizer, que Jesus, ele mostra algo impossível para aqueles homens. Ele está dizendo, olhem para mim. Olhe isso aqui que está acontecendo. É impossível. O Senhor está dizendo assim, é como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim, é impossível para vocês se salvarem dessa situação que vocês estão. Mas para mim, isso não é nada. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Para nós não dá, irmão. Para a tua mão não alcança. A tua condição não chega, não dá. Mas o teu Deus é o Deus do impossível. Ele caminha sobre as águas.
E ele caminhava sobre as águas como a dizer: gente, eu sou Deus. Eu sou filho de Deus que veio dar vida por vocês. Eu sou o filho de Deus que veio salvar vocês dos pecados, da perdição eterna. Porque o homem não pode salvar a si mesmo dos seus pecados. Qual o homem que pode se livrar dos seus pecados? Só Deus, através do seu Filho Jesus, é que pode nos lavar dos nossos pecados e nos livrar do vento contrário, da tempestade, da escuridão do pecado e nos levar para a salvação. E aí a palavra do Senhor continua dizendo assim, você vai acompanhar comigo no verso de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo. Você veja que Jesus não demorou. Jesus, logo que viu que eles estavam assombrados, assustados, ele já falou logo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Porque ele sabia que aqueles homens não podiam se agitar demais dentro daquele barco, porque o vento estava muito forte, as ondas estavam muito altas, e eles podiam acabar caindo daquele barco, acontecendo algum acidente, algo pior. E Jesus, de imediato, ele já vai dizer: tem de bom ânimo. E hoje você entrou nessa casa de oração. E o que Jesus quer dizer para você, de imediato, o que o Senhor quer dizer para você, logo, é: tem de bom ânimo, meu filho. Minha filha, tem de bom ânimo. Sou eu estou aí no meio dessa situação, eu sou com você, não temais, não tenha medo. Então, diante as tuas lutas, quer seja temporais, quer seja as questões relacionadas ao pecado, à parte espiritual, seja lá qual for, o Senhor Jesus está no controle, Ele está com você. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus está com você. Ele não te abandona. Ele não te deixa. E você viu que foi falado no início do culto com muita propriedade em Isaías. O Senhor é contigo. Amém? E eu creio que o que o Senhor quer falar conosco por essa palavra é especialmente isso. O Senhor é com você. Verso 28 diz assim: e respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Os discípulos vendo Jesus vindo, Jesus vai dizer: olha, não tenha medo porque sou eu. Mas os discípulos ainda temendo, ainda com aquela dúvida, ainda não estavam muito alicerçados na fé naquele momento, porque no desespero é complicado. E aí levanta-se Pedro. E Pedro vai falar, é o seguinte: se é o Senhor, a dúvida, já colocou a dúvida no meio, né? Por causa da situação. Porque, irmãos, às vezes a gente passa por certas provas e por certas situações na vida, que a gente pensa em desistir. Que a gente pensa em parar. O irmão estava falando aqui no testemunho, ele pensou até em tirar sua própria vida, né? Por quê? Por causa da situação, por causa das lutas que passamos nessa terra, nessa vida. Mas, irmão, entenda isso, nada pode te separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Desista de tudo, mas não desista da sua fé. Nunca. Passe o que passar, não desista da tua fé. Às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo, porque fala assim: eu queria fazer assim, mas não consegui fazer. Sabe? Mas ainda que você tenha fraquezas, dê a volta por cima. Não para, continua. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de ficar estagnado, parado, é tempo de olhar para frente e seguir Jesus. Eu me lembro um tempo que eu estava sem fazer jejum, e eu disse: eu vou começar a jejuar de novo, porque a gente precisa jejuar. E eu fui fazer um jejum, aí eu fiz o jejum,
E orei, amém. Quando foi dali algumas horas, eu esqueci e quebrei o jejum. Aí eu fiquei muito decepcionada comigo mesma. Mas o Senhor falou no meu coração, faz de novo. E eu fiz de novo. E assim foi por uma semana. Eu tentava fazer o jejum, parece que era uma coisa para me atrapalhar. Eu tentava fazer o jejum, daqui a pouco eu tomava uma água. E engraçado que eu só lembrava quando eu já tomava uma água, ou já apanhava uma coisa na boca para comer. Aí é que eu lembrava. Né? Não era nem na hora assim, quando chegava para pegar, eu lembrava, não. Era depois, né? E eu fiquei contrariada e aborrecida comigo mesma. Eu falei, Deus, eu tô muito chateada comigo, meu Deus, que tipo de cristã que eu sou? E eu fiquei muito triste. Mas algo dentro de mim falava, e eu creio que é o Espírito de Deus. Algo falava, não, você não pode parar. E eu continuei insistindo. Eu fazia, parava, falei, não, meu Deus, eu vou fazer de novo. E assim foi indo. Aí eu comecei a fazer o jejum direitinho. E às vezes pode até acontecer com você. Você faz um jejum, aí você quebrou o jejum por algum motivo, você esqueceu. Ah, então não vou fazer mais. Ah, esquece, deixa para lá. Não, insista. Faça. Deus mandou você fazer, faça. Não se decepcione, não fique aborrecido. Faça de novo. E faça, e faça, e faça quantas vezes for preciso. E não só relacionado a isso, mas em tudo na sua vida. Porque é assim que a gente vai vencer, irmãos. O Senhor, Ele quer ver a nossa perseverança. E é na nossa perseverança, diz a palavra, que nós somos salvos. E aí a palavra do Senhor vai dizer aqui que Pedro, então, ele fala isso para Jesus. Então, eu quero ir ter contigo. E aí Jesus vai falar para ele, olha, então venha. E ele saiu. Ele teve coragem de sair do barco naquela situação. E ele pôs o pé lá para fora do barco. E quando ele pisou ali, ele sentiu que estava sólido, que estava firme. Ele disse, então dá para ir. E ele foi, pôs outro pé. E quando ele pôs outro pé, estava firme. Ele disse, poxa, que negócio é esse? Isso é bom demais. É Jesus. Aí ele entendeu. Se és tu, manda-me ter contigo nas águas. Ele disse, vem. E Pedro pisou ali e estava tudo firme. Aí ele disse, é Jesus. Né? Então é Jesus. E ele começou a andar. E ele foi andando como se estivesse andando, irmãos, na terra. E foi andando, aquele milagre acontecendo. E ele ali, olhando para Jesus. Jesus ali, olhando para ele. E ele andando. E ele seguindo. Enquanto você olha para Jesus, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Enquanto você está olhando para Jesus, você está andando. Você tem firmeza. Você consegue prosseguir. Você consegue ir. E ele olhava e andava. Mas aí vai dizer assim, como a gente leu no texto, verso 29, verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então ele ali naquele momento começou a andar. Mas acontece, irmãos, que as dificuldades ao redor continuavam do mesmo jeito. Está entendendo? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu estou orando, mas a coisa está do mesmo jeito. Senhor, eu estou clamando ao Senhor, estou pedindo todo dia, mas não muda essa situação, está do mesmo jeito. Será que o Senhor não quer operar na minha vida? Não é que Deus não quer. Deus quer ver tua perseverança. Deus quer trabalhar na tua fé. Como Deus estava trabalhando na fé daqueles homens. E ele começou a olhar para os lados. As dificuldades não haviam saído. Havia escuridão. Havia ondas fortes. Havia ali, né, toda aquela situação, aquele vento. E então ele começa a olhar
para um lado, ele olha para o outro, começa ali as águas batendo tão perto dele, e ele olha para um lado, olha para o outro, ele tira o olhar do foco, que é Jesus. Escuta, nunca tire o olhar de Jesus, nunca tire o olhar de Jesus Cristo. Ainda que você tropece aqui, ainda que mais para frente você tropece de novo, mas não tire o olhar de Jesus. Levanta, clama ao Senhor, se arrependa, peça perdão, prossiga no teu caminho, ande sobre as águas. Não deixa a tua fé desfalecer, porque a tua esperança é o Senhor, a tua salvação é o Senhor. Como foi dito aqui, a esperança, que Deus é a nossa esperança e o nosso auxílio. Ele é a tua esperança de salvação. Ele é o auxílio que te leva à salvação. Quem é que te leva para junto do Pai? Jesus. Quem te reconciliou com o Pai? Jesus. Quem é o Salvador? Jesus. Então não tire o olho dele. Não perca Jesus de vista, olhe para Jesus. E ele então começou a afundar. Porque quando tiramos o olhar de Jesus, começamos a afundar. Quem aqui já teve essa experiência de se desviar do caminho de Deus, de sair dos caminhos do Senhor, sabe muito bem do que eu estou falando. Só afunda. Só vai para baixo. As coisas não fluem. E além de não fluir no sentido terreno, ainda a sua salvação está em perigo. E aí você para e pensa, o melhor é estar com Cristo. E aí aquele homem começou a afundar e afundar. E talvez muitos podiam olhar para ele e dizer assim, que homem fraco. Esse homem não merece nada não, porque ele não acredita nem em Jesus. Não merece ser feliz, não merece nada. Tem que afundar mesmo. Tem mais é que afundar. E a gente vê muitas pessoas desejando o mal dos outros. Tem mais é que se dá mal mesmo. Para que foi sair dos caminhos de Deus? Não é? Às vezes acontece isso, né? Tá se dando mal agora lá, ó. Tá vendo? Isso aí é a consequência. E a pessoa às vezes fala num sentido maldoso. Sabe, o amor de Deus não se compara com o amor humano. Jesus viu aquele homem afundando, ele podia falar assim, Pedro, eu vou deixar você aí, porque afinal de contas você não está crendo. Você não está crendo mais. Você está olhando para a circunstância ao teu redor. Então, afunda. Não. O amor de Jesus não se compara. O amor de Jesus é grande. O amor de Jesus constrange-nos. O amor de Jesus é soberano, é poderoso. Não podemos calcular e nem imaginar o que é o amor de Deus. E ali, quando ele estava afundando, é interessante porque ele não consegue falar muita coisa. Porque quando nós estamos afundando, irmãos, não dá para falar muita coisa, não. Sabe? Quando nós estamos no perigo, quando estamos na batalha, na luta, não dá para falar muita coisa. Eu contei um testemunho aqui, quando o Senhor deu livramento a mim e as pessoas que estavam no ônibus, quando teve um tiroteio. E você pensa que todo mundo se abaixou ali. Todo mundo ficou no assoalho do ônibus. E eu também. Você acha que eu comecei ali a fazer uma oração? Ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Todo-Poderoso, eu te peço agora que o Senhor nos dê o livramento. Você acha que eu fiz isso? O desespero era tão grande que eu só conseguia falar assim, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Né? Mas a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Aleluia! E aí, ele fala poucas palavras. Ele apenas vai dizer assim. Ele apenas vai dizer assim. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me.
E quando ele declara essas palavras, Senhor, salva-me, de pronto, o amor de Deus faz estender as mãos de Jesus. E estende as mãos para ele. E o olhar de Pedro volta para Jesus. Ele olha para Jesus. Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. Eu sei que eu vou morrer, me salva. E ele olha para Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele olhou para Jesus, seu olhar voltou-se para Jesus, e ele estendeu a sua mão para Pedro. Ele disse, Senhor, salva-me, e de pronto, ele viu as mãos de Jesus estendidas para ele. E ele então agarrou nas mãos de Jesus. Escuta, essa é a mão que quando você segura nela, ela não te abandona, ela não te deixa, ela te sustenta, ela cuida de você. Às vezes nós colocamos a confiança num parente, porque vai fazer isso ou aquilo por mim. Às vezes nós colocamos a nossa confiança num amigo, às vezes colocamos a nossa confiança no nosso patrão, nós colocamos a nossa confiança no médico. Mas escuta, a nossa confiança, como está ensinando esse texto, precisa estar antes de todas as coisas em Jesus Cristo. Porque essa é a mão que nos sustenta de verdade. É a mão que segura, porque essa é a mão forte. Esse é o braço forte do Senhor. Ele segura e ali ninguém consegue arrancar das mãos de Jesus. A morte é incapaz de tocar. As águas não podem afundar, porque está seguro nas mãos de Jesus Cristo. Você está seguro nas mãos de Jesus. Irmão, você está seguro nas mãos do Senhor. Eu quero que você também aperte as mãos de Jesus e fique firme com Ele, porque Ele é contigo. Seja com Ele também. Esteja com Ele, porque Ele está contigo. Amém? Então aqui, na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde você for, em todos os seus compromissos, coloque o Senhor sempre adiante de você. Confie sempre nele. Ele está comigo. Ele é a minha vitória. Ele é a minha proteção. E ali, amados, para nós terminarmos, a palavra do Senhor vai dizer que Deus foi trabalhando na fé deles. Aí diz aqui, verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você até duvidou, mas eu te sustento. Porque Deus, Ele sabe que nós somos pó, que nós somos fracos. Às vezes o nosso semelhante não entende isso, mas nós somos fracos e Ele entende isso. Ele sabe, conhece a nossa estrutura. Irmão, Ele conhece a tua estrutura, sabe que somos pó, que temos nossas limitações. Mas nem por isso Jesus abandonou Pedro. Jesus segurou, ele pegou na mão de Pedro e segurou. Pedro, por que a sua fé está tão pequena? Você ainda não está crendo? Vai dizer, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não há necessidade para isso. Eu estou te mostrando o sobrenatural o tempo todo e você não está vendo ainda. Eu estou operando na tua vida e você não conseguiu enxergar isso. Então abre teus olhos espirituais, deixa crescer a fé no teu coração, porque eu sou contigo. E aí vai dizer assim a palavra, e quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. O objetivo de Jesus estava sendo alcançado. Porque aqueles homens vendo toda aquela cena, toda aquela situação. Quando todos estavam no barco, ele olha para eles e ele vai dizer, e eles vão dizer,
verdadeiramente, esse aqui é o Filho de Deus. O objetivo foi alcançado. A lição do mestre estava sendo aplicada com sucesso. E eles vão dizer: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Eles adoram a Jesus naquele barco e declaram: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o nosso Salvador. Ele é muito mais do que um simples salvador político. Ele é o salvador da alma. Ele é o Todo-Poderoso. Então ali eles adoram a Deus. E eu quero convidar você, aqui na tua casa, na onde você estiver, adore a Deus. Escolha adorar a Deus. E preserva a tua fé no teu coração. Em todas as situações, por mais que seja difícil, como aqui esses discípulos passaram. Amém, queridos? Então, essa palavra que Deus ele trouxe para o nosso coração, que o Senhor possa te abençoar e que essa palavra fique guardada dentro de nós. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.